Bem-vindo ao conto encantador de Willow Bend Ranch, onde o amor floresce em meio a rolando montanhas de Montana. Junte-se a Eva Lorne e Grant Maddox enquanto navegam na confiança, na cura e encontrando em casa, em lugares inesperados. Esse romance emocionante mostra como o passado quebrado pode levar a um futuro quando dado uma chance. Antes de começarmos esta história, comente abaixo de onde você está assistindo. O sol da manhã lançou longas sombras nas colinas de Willow Bend Ranch. Eva Lorne puxou sua antiga caminhonete pelos portões de entrada, triturando de cascalho sob os pneus. A ampla propriedade de Montana tirou o fôlego pastagens verdes pontilhadas de gado pastando, um magnífico celeiro branco e, à distância, uma casa de fazenda de 2 andares que parecia algo de um cartão postal. Eva colocou um fio de seus cabelos marrom-mel atrás da orelha e verificou seu reflexo no espelho retrovisor. Aos 26 anos, seu rosto ainda segurava uma suavidade jovem, embora seus olhos verdes carregassem o peso de alguém que tinha visto dias mais difíceis. Ela suavizou sua simples camisa de flanela e jeans antes de sair do caminhão. A senhora Hoffman, a governanta que a contratou por telefone, esperou na varanda. A mulher mais velha tinha um rosto severo, mas olhos gentis. "Você deve ser Eva", disse ela, estendendo a mão. "Bem-vindo ao Willow Bend. Espero que você tenha encontrado o lugar certo." Eva assentiu. "As instruções foram perfeitas. Obrigado." Bom, deixe-me mostrar-lhe por perto. O proprietário, Sr. Maddox, está fora dos negócios, está há meses, mas ele quer que os animais bem cuidados. É aí que você entra." Enquanto caminhavam em direção ao celeiro, Eva pegou tudo. O lugar era bonito, mas mostrava sinais de negligência, pintando tinta em postes, jardins crescidos, um galinheiro que havia visto dias melhores. "O que aconteceu com o cuidador anterior?" Eva perguntou. A senhora Hoffman suspirou. "Deixou depois que o pai de Maddox passou. O velho Sr. Maddox era o coração deste lugar. Quando ele morreu, tudo mudou. Young Grant herdou tudo, mas ele é um garoto da cidade. Não passou mais do que algumas semanas aqui desde que era adolescente." Eva sentiu uma pontada de tristeza. Pelo rancho. Lugares como este precisavam de pessoas que os amavam. "Bem, estou aqui agora", ela disse suavemente. "Eu farei o meu melhor." A senhora Hoffman mostrou-lhe o celeiro, apresentando aos cavalos, o pequeno rebanho de gado, as cabras e as galinhas. Havia até um velho cão de ovelha chamado Blue que o seguiu, seu rabo abanando esperançosamente. "Sua cabine está logo atrás da casa principal", explicou a senhora Hoffman. "É pequeno, mas confortável. As refeições podem ser feitas na cozinha principal da casa, ou você pode cozinhar para si mesmo, sua escolha." A cabine de Eva era mais do que ela esperava, um aconchegante quarto com uma pequena cozinha e área de estar. Simples, mas limpo, com janelas que olhavam para os pastos. Depois que a senhora Hoffman saiu, Eva sentou-se na beira da cama e respirou fundo. Pela primeira vez em anos, ela sentiu algo como paz. Desconhecido para Eva, a apenas 800 metros de distância, em uma pequena cabine de capataz perto da beira da propriedade, Grant Maddox assistiu sua chegada através de binóculos. Aos 31 anos, ele tinha as características nítidas e a influência confiante de um homem usado para salas de reuniões e acordos de negócios. Seus cabelos escuros eram mais curtos do que ele costumava usar. E uma semana de restolho escureceu. Sua mandíbula. A morte de seu pai há 3 meses o atingiu mais do que ele esperava. Harold Maddox tinha sido um homem difícil de agradar, e um homem ainda mais difícil de saber. Eles argumentaram a última vez que falaram. O Grant insistia que o rancho era um poço de dinheiro, seu pai acusando-o de se importar mais com o lucro do que o legado. Então o ataque cardíaco chegou e de repente o rancho era dele. Grant pretendia vendê-lo imediatamente, mas algo o impediu. Talvez culpa, talvez curiosidade sobre o lugar em que seu pai amava mais do que qualquer coisa. Então, em vez disso, ele disse a todos que estava fora de negócios enquanto retornava secretamente a morar na cabine do antigo capataz. Ele queria ver Willow Bend através de olhos frescos, para entender o que seu pai tinha visto nele. Para
ver se as pessoas que trabalhavam lá realmente se importavam com o local ou apenas com o salário. Quando a Sra. Hoffman contratou Eva Lorne, Grant planejava ficar escondido, observando-a à distância, mas observando-a agora através de seus binóculos enquanto ela se ajoelhava para acariciar a cabeça de Blue, algo agitou-se nele. Curiosidade, talvez. Ou algo mais. A primeira semana de Eva em Willow Bend caiu em um ritmo confortável. Ela acordou antes do amanhecer, fez um café da manhã simples e foi para o celeiro para alimentar os animais. Os cavalos precisavam de exercício, as vacas precisavam se mover para pastagens frescas, as galinhas precisavam de cuidar. A Sra. Hoffman verificou ocasionalmente, mas principalmente deixou Eva em seu trabalho. A mulher mais velha parecia satisfeita com os cuidados de Eva dos animais, mas permaneceu de boca fechada com o proprietário ausente. Em seu terceiro dia, Eva descobriu uma cabra ferida atrás do celeiro. De alguma forma, o animal jovem cortou a perna em um pedaço de cerca de metal. Eva imediatamente reuniu suprimentos de primeiros socorros e se ajoelhou ao lado da criatura assustada. Eu sei que dói. Ela sussurrou, sua voz suave e suave. Sinto muito, pequena. Eu serei gentil. Ela limpou e envolveu a ferida com as mãos praticadas, conversando o tempo todo com a cabra na mesma voz gentil. Quando terminou, ela levou o animal para uma barraca limpa com feno fresco. Você será bom como novo em breve, ela prometeu acariciando a cabeça. Vou verificar você esta noite. O que Eva não sabia era que Grant Maddox estava assistindo das sombras do loft do celeiro, tendo chegado a verificar um barulho que ele ouvira. Ele congelou no lugar quando Eva entrou, não querendo se revelar. Mas agora, vendo sua ternura com o animal ferido, algo mudou em seu peito. A mulher lidou com a cabra com um cuidado que raramente viu nas pessoas. Não houve impaciência, nenhuma aspereza, apenas uma gentileza que parecia acalmar o animal assustado. Grant se afastou antes que ela pudesse notar, mas a imagem ficou com ele. Nos dias seguintes, Eva fez pequenas melhorias ao redor do rancho. Ela consertou o galinheiro usando madeira recuperada, reparou uma seção da cerca e organizou a sala de alimentação desordenada. Todas as noites, ela escrevia notas detalhadas no diário de bordo do celeiro em sua caligrafia pequena e arrumada. 3 novos ovos hoje da galinha marrom. Ela parece preferir a caixa de nidificação na janela. Blue tem um leve mancho na pata da frente direita. Sem lesão visível, mas vou continuar assistindo. Midnight, a égua preta, não terminou seu grão esta manhã. Verifiquei os dentes, tudo parece normal, vai monitorar. Grant leu todas as entradas, às vezes passando os dedos sobre a caligrafia dela como se pudesse contar mais sobre ela. Ele se viu ansioso por essas anotações, essa conversa estranha e unilateral com uma mulher que não tinha ideia de que ele existia. Quando ele não estava assistindo Eva à distância, Grant estava redescobrindo o rancho. Ele explorou as trilhas traseiras que seu pai o mostrou quando menino. Sentou-se ao lado do riacho onde eles pescaram, passou por pastagens que ele não tinha visto há anos. Lentamente as memórias começaram a surgir, não todas difíceis. Houve bons momentos aqui também, antes de sua mãe morrer, antes do início dos argumentos. Uma noite, uma semana após a chegada de Eva, Grant estava andando perto do pasto oriental quando a viu sentada em um tronco caído, observando o pôr do sol. Os cavalos pastavam pacificamente nas proximidades e, mesmo à distância, ele podia ver que ela estava cantando suavemente para si mesma. A visão o atingiu com força, inesperada. Havia algo tão natural na presença dela aqui, como se ela pertencesse a Willow Bend, de uma maneira que ele nunca teve. Pela primeira vez desde o retorno, Grant começou a se perguntar se havia cometido um erro ao ficar escondido. Eva estava esquivando. À meia-noite, a égua preta, quando ouviu um caminhão se aproximando. Ela saiu do celeiro protegendo os olhos do sol da manhã e viu uma picape de lama parada perto da linha da cerca. Um homem alto de jeans desgastado e uma camisa de trabalho escalou. Ele tinha cabelos escuros, uma sombra de restolho na mandíbula e os olhos que pareciam apreciar a véspera writing de uma só vez. Manhã, ele ligou, caminhando em sua direção. Estou verificando a linha North Fence hoje. A senhora.
Hoffman disse que devo informar que estaria por perto. Eva assentiu, de repente ciente de como ela deve cuidar de uma manhã no celeiro. Você deve ser da equipe da cerca. Eu sou Eva, o novo cuidador de animais. Grant, ele disse simplesmente, estendendo a mão. Ele não ofereceu um sobrenome e Eva não perguntou. A palma da mão dele estava convocada contra a dela. A mão de alguém que trabalhava duro. Ouvi dizer que você está fazendo algumas melhorias por aqui. Eva sentiu suas bochechas aquecidas um pouco. Apenas pequenas coisas. O local precisava de alguma atenção. Os olhos de Grant os seguraram um momento muito tempo antes de ele assentir. Isso aconteceu. O velho, Sr. Maddox, ele adorou esse lugar, mas sua saúde não foi boa nos últimos anos. Você o conhecia? Eva perguntou. Algo brilhou no rosto de Grant. Todos por aqui conheciam Harold Maddox. Ele olhou para o pasto. Esse é um bom trabalho que você está fazendo com os cavalos. Eles já parecem melhores. Obrigado. Eles só precisavam de algum exercício e higiene regular. Especialmente meia-noite. Ela tem um espírito competitivo. Acho que ela poderia ter sido um cavalo de show uma vez. A boca de Grant se contorceu no que poderia ter sido um sorriso. Ela foi. Ganhou fitas na feira do condado de 3 anos. Você sabe muito sobre este lugar para um trabalhador da cerca, observou Eva. Estive nessas partes há muito tempo. Ele respondeu facilmente. De qualquer forma, eu deveria chegar a essas cercas. Prazer em conhecê-lo, Eva. Quando ele se afastou, Eva se viu observando, o mais do que o necessário. Havia algo nele, uma intensidade silenciosa, uma maneira de olhar para ela que parecia que ele estava realmente vendo. Fazia muito tempo desde que alguém realmente tinha visto Eva Lorne. Ela sacudiu o pensamento e voltou ao higiene da meia-noite. Ela não estava aqui para fazer amigos ou se envolver com ninguém. Depois de anos de desgosto e decepção, Eva aprendeu bem essa lição. Mantenha a cabeça baixa, faça seu trabalho e não espere que as pessoas fiquem. Mas enquanto trabalhava, ela se perguntou se Grant, da equipe da cerca, poderia estar por perto amanhã. Grant não conseguiu dormir naquela noite. Conhecer Eva cara a cara foi impulsivo, perigoso até. E se ela descobrisse quem ele realmente era? A mentira parecia pequena a princípio, apenas uma maneira conveniente de observar sem ser observada. Mas agora, parecia uma parede entre eles. Ele andou pela pequena cabana, passando a mão pelos cabelos em frustração. Fazia tanto tempo desde que ele se conectou com alguém honestamente. Em seu mundo de negócios e reuniões de diretoria, todos sempre quiseram algo de Grant Maddox, herdeiro da fortuna de Maddox. Hoje, porém, conversando com Eva como apenas Grant da equipe da cerca, ele se sentiu mais com ele do que em anos. Manhã seguinte, Grant se viu dirigindo de volta ao rancho principal mais cedo do que o necessário. Ele disse a si mesmo que precisava verificar o galinheiro reparado, mas a verdade era mais simples. Ele queria ver Eva novamente. Ele a encontrou no pasto, ajoelhando-se ao lado de um bezerro recém-nascido, enquanto sua mãe pairava protetoramente nas proximidades. Eva estava verificando o bezerro com mãos gentis, murmurando incentivo. Tudo bem? Grant chamado aproximando-se lentamente para evitar assustar os animais. Eva olhou para cima e seu rosto iluminou. Grant, bom dia. Sim, temos uma nova chegada. Nascido em algum momento da noite. Ajoelhou-se ao lado dela, cuidadoso em manter uma distância respeitosa da vaca. Saudável? Parece ser. Bom peso, amamentando bem. Eva sorriu para a panturrilha de pernas oscilantes. Ele é perfeito. Grant observou seu rosto enquanto ela falava, a genuína alegria em sua expressão, a gentileza em seus olhos. Você já fez isso antes. Não era uma pergunta, mas Eva assentiu de qualquer maneira. Meu pai tinha uma pequena fazenda quando eu era criança. Nada como este lugar. Mas tínhamos animais. Aprendi cedo. Sua família ainda agradece? Uma sombra cruzou seu rosto. Não. Papai passou alguns anos atrás. Mãe quando eu tinha 12 anos. Ela acariciou a cabeça do bezerro uma última vez antes de ficar em pé. Isso é vida, TGH, não? As pessoas vêm e vão.
A renúncia em sua voz atingiu Grant. Isso não era apenas uma filosofia, foi uma ferida que ela carregava. Nem todo mundo vai, ele disse calmamente. O sorriso de Eva não alcançou seus olhos. Na minha experiência, eles fazem. De qualquer forma, é melhor não contar com isso. Ela tirou o jeans. Eu preciso começar a alimentação matinal. Você estará por perto hoje? Grant assentiu. Vou verificar a cerca do pasto oeste. Talvez... Ele hesitou. Talvez eu possa mostrar o riacho mais tarde. Tem alguns pontos de pesca agradáveis. Por um momento, ele pensou que ela poderia recusar. Então ela deu um pequeno aceno de cabeça. Eu gostaria disso. Depois do almoço, ele concordou, algo quente se desenrolando em seu peito. Quando ele se afastou, Grant sabia que estava cruzando uma linha perigosa. Toda a conversa piorava seu engano. Mas algo sobre Eva Lorne o fez querer ser melhor, mesmo que ele não tivesse certeza de como começar. Naquela tarde, como prometido, Grant mostrou a Eva o riacho que percorreu a borda oeste de Willow Bend. A água brilhava à luz do sol, e as flores silvestres pontilhavam as margens. É lindo, disse Eva, sentado em uma pedra à beira da água. Não acredito que isso esteve aqui o tempo todo e ainda não o encontrei. Willow Bend tem muitos lugares secretos, respondeu Grant, pulando uma pedra na água. O velho, Sr. Maddox, ele costumava dizer que você poderia morar aqui por toda a vida e ainda encontrar novos cantos para explorar. Você fala sobre ele como se o conhecesse bem. Grant olhou para a água. Acho que sim, de certa forma. Seu filho? Eva perguntou. Aquele que possui esse lugar agora, você o conheceu? A pergunta atingiu Grant como um golpe físico. 1 ou 2 vezes. Ele conseguiu. Por que você pergunta? Eva deu de ombros. Apenas curioso. A senhora Hoffman não diz muito sobre ele, exceto que ele está fora dos negócios. É estranho trabalhar para alguém que você nunca viu uma foto de. Isso importa? Grant perguntou mais acentuadamente do que ele pretendia. Se você soubesse como ele era, suponho. Que não, disse Eva olhando para ele com curiosidade. É apenas, este lugar é importante para alguém. Você pode sentir isso nos ossos. Eu me pergunto se isso também importa para ele. As palavras picadas porque Grant sabia que eram justas. Até recentemente, ele não apreciava Willow Bend. Era uma memória de infância, depois uma obrigação, depois uma herança que ele planejava vender. Talvez ele esteja tentando descobrir isso, disse Grant em silêncio. Eles se sentaram em um silêncio confortável depois disso, observando a água fluindo e ouvindo os pássaros. Quando chegou a hora de voltar, Grant ajudou Eva em um tronco caído, a mão quente ao redor dela. Por apenas um momento, nenhum deles soltou. Nas semanas seguintes, Eva e Grant entraram em uma rotina fácil. Na maioria das manhãs, ele parava no celeiro enquanto ela alimentava os animais. Algumas tardes, eles montavam os cavalos juntos ao longo da beira da propriedade. Eva se viu ansiosa por esses momentos mais do que queria admitir. Você cavalga bem, comentou Grant um dia, enquanto eles guiavam seus cavalos ao longo de uma trilha na encosta. Como você nasceu na sela. Eva sorriu. Meu pai me ensinou quando eu tinha 5 anos. Nós só tínhamos um cavalo, um quarto de cavalo velho chamado Buck, mas ele era a alma mais gentil. Papai nos levaria ao redor do paddock por horas. Você sente falta dele? Disse Grant. Não era uma pergunta, Eva assentiu, seus olhos na trilha à frente, todos os dias. Depois que mamãe morreu, éramos apenas nós dois. Ele nunca acabou de perdê-la, mas ele se certificou de que eu sabia que era amado. Ela olhou para Grant. E a sua família? A mandíbula de Grant se apertou. Minha mãe morreu quando eu era jovem. Meu pai, nós não estávamos perto. Sinto, muito, Eva disse suavemente. Não seja, fizemos nossas escolhas. A voz de Grant manteve uma amargura que a surpreendeu. Ele escolheu o rancho sobre todo o resto, ao expandir os negócios ao longo de seguir em frente. Até eu, às vezes. Eva estudou seu perfil contra o céu. Parece que você conhece o proprietário. Grant endureceu e depois deu de ombros. Eu te disse, todos por aqui conheciam Harold Maddox.
Seu filho também, Grant, embora ele não estivesse por perto. Como ele é? O filho? Grant ficou quieto por tanto tempo que Eva pensou que poderia não responder. Complicado, ele finalmente disse. Ambicioso, focado no futuro, não no passado, muito ocupado ganhando dinheiro para apreciar o que estava certo na frente dele. Você não parece muito como ele, observou Eva. Um sorriso triste tocou os lábios de Grant. Eu não costumava, mas as pessoas mudam, eu acho. Eles cavalgaram em silêncio até chegarem a uma clareira com vista para todo o vale. O rancho se espalhou abaixo deles. Pastagens de golden, cercas brancas, o teto vermelho do celeiro brilhante contra a paisagem. É algo, não é? Grant disse calmamente. Eva assentiu. É o lugar mais bonito que eu já vi. Grant se virou para olhar para ela. Uma estranha intensidade em seus olhos. Eva, há algo que eu... Mas tudo o que ele quis dizer foi interrompido pelo som distante de uma buzina de caminhão. A senhora Hoffman estava de pé na casa principal, acenando para chamar sua atenção. Parece chamadas de serviço. Eva disse com um pequeno sorriso. Corra de volta? Antes que Grant pudesse responder, ela cutucou o cavalo para a frente, deixando-o seguir. Naquela noite, Eva encontrou a senhora Hoffman na cozinha preparando um grande jantar. Estamos esperando companhia? Eva perguntou, lavando as mãos na pia. A governanta assentiu rapidamente. O Sr. Maddox ligou. Ele está enviando seu advogado e alguns parceiros de negócios para inspecionar a propriedade amanhã. Preciso preparar tudo. Eva sentiu uma estranha decepção. Isso significa que o proprietário também está chegando? Ele não disse. Mas eu não contaria com isso. Esse garoto não pôs os pés nesse rancho desde o funeral de seu pai. O tom da Sra. Hoffman estava desaprovando. Você poderia me ajudar com esses vegetais? Há muito o que fazer. Enquanto trabalhavam juntos, Eva se perguntou sobre Grant Maddox, proprietário invisível de Willowbend. Dos comentários e concessões da Sra. Hoffman, a concessão do trabalhador da cerca, ela havia reunido a foto de um homem que tinha pouco interesse no rancho ou seu legado. Isso a incomodou mais do que deveria. Como alguém poderia herdar um lugar tão bonito e não se importar com isso? Como ele é? Ela perguntou à Sra. Hoffman. O jovem Sr. Maddox. As mãos da mulher mais velha pararam em seu trabalho. Grant? Bem, ele é... dirigido. Sempre foi, mesmo quando menino. Inteligente como um chicote. Harold o enviou para as melhores escolas, o preparou para assumir o lado comercial das coisas. Mas o rancho... Ela suspirou. O rancho sempre foi o domínio de Harold. As duas delas se enquadraram em algo feroz. Eles não se deram bem? Eles eram iguais demais, de certa forma, muito diferentes nos outros. Ambos teimosos como o dia é longo. A Sra. Hoffman sorriu tristemente. Mas havia amor lá, sob todos os argumentos. Foi isso que o fez doer tanto, eu acho. Eva pensou em seu próprio pai. Suas mãos gentis, sua força silenciosa, a maneira como ele havia lido para ela todas as noites, mesmo depois de trabalhar o dia todo. Eles também tiveram suas discordâncias, mas nunca a desconexão fundamental que a Sra. Hoffman descreveu. É triste, Eva disse suavemente, ter isso entre pai e filho. A Sra. Hoffman assentiu. A vida nem sempre nos dá estradas fáceis, criança, mas às vezes os caminhos mais difíceis levam às vistas mais bonitas. Ela olhou para o relógio. Agora você se importaria de me ajudar com essas roupas de cama? Quero os quartos perfeitos para amanhã. A reunião de negócios trouxe 3 carros caros na garagem empoeirada na manhã seguinte. Homens de terno pareciam deslocados contra o cenário rural enquanto percorreriam a propriedade. As pranchas de clipes na mão. Eva manteve sua distância, concentrando-se em seu trabalho com os animais. Mas ela não pôde deixar de ouvir trechos de conversa quando o grupo se aproximou do celeiro. Prime Real Estate, potencial do resort, campo de golfe na seção oeste. Instalações desatualizadas, mas os ossos são bons. Somente os direitos minerais que valem a pena considerar. As palavras fizeram seu estômago torcer desconfortavelmente. Eles estavam falando sobre Willowbend como se não fosse nada além de uma oportunidade de negócio,
uma coleção de bunda e TS, a serem divididos e vendidos. Quando eles entraram no celeiro, Eva estava ajoelhada ao lado da cabra ferida, trocando seu curativo. O animal havia se curado bem, mas ainda precisava de atenção. "Ah, você deve ser o novo cuidador de animais", disse um homem de aparência liso em um terno caro. Seu sorriso não alcançou seus olhos. "Sou Richard Weber, o advogado do Sr. Maddox." Eva se levantou, limpando as mãos em seus jeans. "Eva Lorne. Senhorita Lorne, você poderia nos dizer quantos cabeças de gado estão atualmente na propriedade? Parece que temos números conflitantes." 37, Eva respondeu prontamente. 22 vacas, 14 bezerros e o Old Bull, Thunder. Embora um dos bezerros tenha nascido na semana passada, o advogado parecia impressionado apesar de si mesmo. "E os cavalos? 8 no total. 3/4 de cavalos, 2 apaluzas, 1 puro, sangue e 2 raças mistas." Weber fez anotações. "Em sua área de transferência." "Bem, você certamente conhece o seu trabalho. Diga-me, na sua opinião profissional, o que seria necessário para preparar esses animais para venda ou transferência?" Eva sentiu como se tivesse sido um tapa. "Venda. Você está vendendo os animais?" A expressão de Weber permaneceu neutra. "Estamos explorando todas as opções para a propriedade. O Sr. Maddox tem interesses que exigem capital, e Willow Bend representa um ativo significativo, mas com baixo desempenho. Os animais não são apenas ativos", disse Eva, sua voz apertada. "Eles são criaturas vivas que estão aqui há gerações. Algumas dessas linhagens voltam para quando Harold Maddox começou o rancho." Weber a considerava friamente. "Sua dedicação é louvável, senhorita Lorne, mas os negócios são negócios. Agora, sobre esses preparativos." Eva respondeu suas perguntas o mais breve possível, seu coração pesado. Quando o grupo finalmente saiu, ela ficou no celeiro, acariciando a cabeça da cabra ferida, enquanto as lágrimas ameaçavam derramar. "Eles não podem vender você", ela sussurrou. "Esta é a sua casa." Mas ela sabia a verdade. Willow Bend não era dela para proteger. Ela era apenas uma funcionária, e se Grant Maddox decidiu vender, não havia nada que ela pudesse fazer sobre isso. Grant estava esperando por ela no riacho naquela noite. Uma olhada no rosto de Eva disse que algo estava errado. "Você ouviu", disse ele sem perguntar. Eva assentiu, sentado ao lado dele na grande rocha que eles reivindicaram como seu lugar. "Eles estão falando sobre vender tudo, transformando em um resort." Ela se virou para ele, olhos piscando. "Você sabia?" "Eu tinha ouvido rumores", admitiu Grant. Ele não conseguiu encontrar o olhar dela. "Weber está pressionando desde que Harold morreu." "E o que o filho pensa? Esse misterioso Grant Maddox, que nunca mostra seu rosto? Ele se importa com o que acontece com esse lugar? Para as pessoas e animais que o chamam de lar?" Grant se encolheu com suas palavras. "Eva, não. Eu quero saber", ela insistiu. "Você parece saber tudo sobre este lugar, sobre a família Maddox. Diga-me a verdade. Ele vai vender?" Grant se levantou, andando ao longo do Creek Bank. "É complicado." "Realmente não é", Eva respondeu. "Ou ele se importa com Willow Bend ou não. Talvez ele esteja tentando descobrir isso", Grant disse, sua voz subindo. "Talvez ele tenha crescido com um pai que amava esse lugar mais do que ele amava seu próprio filho. Talvez ele tenha passado anos tentando se provar de outras maneiras, construindo algo próprio, apenas para ter tudo de volta em seu rosto quando o velho morreu e o deixou um legado que ele nunca pediu." Eva olhou para ele, chocado com a explosão. "Grant, como você sabe tudo isso?" Ele passou a mão pelo cabelo, parecendo infeliz. "Eu só faço, ok? Vamos desistir." Mas Eva se levantou, aproximando-se dele lentamente. "Não, eu acho que não podemos abandoná-lo. Você sabe demais. Você se importa muito." Ela estudou o rosto dele. "Quem é você, sério?" Grant encontrou seus olhos, e naquele momento, Eva viu a verdade. "Você é ele, não é?" Ela sussurrou. "Você é Grant Maddox." O silêncio entre eles se estendeu como um abismo. "Sim", ele finalmente disse. "Eu sou."
Eva deu um passo atrás como se tivesse sido queimado. Todo esse tempo, você está mentindo para mim? Eu não estava mentindo exatamente. Eu sou Grant. Eu tenho Bean trabalhando nas cercas. Eu só não te disse que você é dono do lugar. Eva interrompeu. Que você planeja vender tudo. Que você me observou como algum tipo de experimento. Grant pegou a mão dela, mas ela se afastou. Eva, por favor. Não era assim. Então como foi? Sua voz estava quieta agora. Doeu substituindo a raiva. Por que o engano? Voltei depois que meu pai morreu. Eu queria ver o rancho através de novos olhos para entender por que ele adorava tanto, para ver se o lugar ainda tinha coração. Ele suspirou pesadamente. Eu disse à senhora Hoffman que ainda estava fora dos negócios. Eu estava na cabine do antigo capataz. E então você chegou e vi como você se importava com os animais, como tratou tudo aqui com tanto respeito. Então você decidiu me espionar para fingir ser alguém que não é? Eu queria te conhecer, disse Grant simplesmente. O verdadeiro você. Não é a pessoa que você seria se soubesse que eu era seu chefe. Eva balançou a cabeça, lágrimas enchendo os olhos. Bem, agora eu sei quem você realmente é. Um mentiroso. Assim como todo mundo que passou pela minha vida prometendo uma coisa e entregando outra. Eva, não. Ela levantou a mão. Não quero ouvir. Tenho trabalho a fazer. Seu advogado deixou claro que há muito o que preparar se você estiver vendendo. Ela se virou e se afastou, as costas retas apesar do tremor nas mãos. Grant a observou ir, sabendo que ele havia quebrado algo precioso antes mesmo de se formar completamente. Nos 3 dias seguintes, Eva evitou a casa principal o máximo possível. Ela fez seu trabalho de forma silenciosa e eficiente, deixando notas detalhadas no diário de bordo, mas nada pessoal. Se ela viu Grant se aproximando, encontrou um motivo para estar em outro lugar. Seu coração se sentiu machucado, sua confiança quebrada. Não era apenas que ele mentiu sobre quem ele era que ele a assistia todas essas semanas, sabendo a verdade enquanto ela se abria para ele sobre sua vida, seu pai, seu passado. No 4º dia, Eva encontrou uma nota presa na porta do celeiro. Sinto muito. Eu nunca quis te machucar. Se você estiver disposto a conversar, encontre-me no riacho ao pôr do sol. G. Ela amassou a nota em seu punho com a intenção de jogá-la fora, mas algo a impediu. Apesar de tudo, ela perdeu as conversas, os passeios deles, a maneira como ele parecia ver a beleza em Willow Bend que outros perderam. Quando o sol começou a afundar em direção ao horizonte, Eva se viu caminhando pelo caminho familiar até o riacho. Ela disse a si mesma que iria limpar o ar, para que ele soubesse que continuaria trabalhando profissionalmente, apesar de seu engano. Mas quando ela chegou à clareira, a visão que a recebeu a parou. Grant estava ao lado da água, segurando um punhado de flores silvestres. Atrás dele, um simples piquenique foi colocado em um cobertor. Mas o que trouxe lágrimas aos olhos de Eva foi a pequena caneta que ele construiu, e dentro dela, a cabra ferida, mastigando alegremente o feno fresco. O que é isso? Ela perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Grant se aproximou lentamente, como se tivesse medo de que pudesse fugir. Oferta de paz. Pensei que você gostaria de ver como ela está curando. E ele estendeu as flores silvestres. Eu queria dizer que sinto muito. Sinto muito, Eva. Eva não pegou as flores, mas se ajoelhou para cumprimentar a cabra, que imediatamente empolgou a mão. Você a trouxe até aqui só para isso? Grant assentiu. Lembrei-me do quanto você se importava com ela, como você foi gentil naquele primeiro dia. Ele sentou em uma rocha próxima, dando-lhe espaço. Foi quando eu comecei a me apaixonar por você, você sabe, observando você com essa pequena cabra. A cabeça de Eva se levantou. Apaixonando-se por mim? O sorriso de Grant estava triste. Sim, estúpido, certo? A única mulher que vê todas as minhas defesas. E eu consigo estragar isso antes mesmo de começar. Eva acariciou a cabeça da cabra, evitando os olhos. Por que você realmente voltou a Willow Bend com sede? A verdade desta vez. Ele suspirou.
olhando sobre a água. Meu pai e eu argumentamos a última vez que conversamos. Ele me acusou de não me importar com seu legado sobre esse lugar. Eu disse a ele, e estava morando no passado, que o rancho era um poço de dinheiro, que havia maneiras melhores de investir a fortuna da família. Sua voz pegou. 2 dias depois, ele teve um ataque cardíaco. Ele morreu antes que eu pudesse chegar ao hospital. Sinto muito, Eva disse suavemente. Voltei depois do funeral com a intenção de resolver seus negócios e colocar o lugar no mercado. Mas algo me parou. Talvez culpa, talvez curiosidade. Decidi ficar um pouco para ver o que ele viu neste lugar. Grant olhou para ela. E então você chegou. E o quê? Eu me tornei parte da sua inspeção imobiliária? A mágoa ainda estava lá em sua voz. Não, disse Grant com firmeza. Você se tornou uma revelação. A maneira como você tratou este lugar, os animais, até aquele diário de bordo antigo, com esse cuidado e atenção. Você me fez ver Willow Bend de maneira diferente. Através dos seus olhos comecei a entender o que meu pai estava tentando me dizer todos esses anos. Eva finalmente encontrou seu olhar. E o que foi isso? Que algumas coisas valem mais do que dinheiro. Esse legado não é apenas edifícios e terra, é o povo, é cuidado, é amor. Grant se levantou, aproximando-se dela. Eva, não estou vendendo Willow Bend. Liguei para Weber ontem e disse que o acordo está de folga. Estou mantendo o rancho. Ela olhou para ele, mal ousando esperar. Sério? O que mudou sua mente? Você fez. Sua voz era suave, mas certa. Ver esse lugar através dos seus olhos me ajudou a lembrar o que isso significava para mim, antes dos argumentos com meu pai, antes de ficar tão envolvido em me provar. Em outro lugar, Eva sentiu o nó apertado no peito começar a se soltar. Então, o que acontece agora? Isso depende, disse Grant. Ele pegou a mão dela e desta vez ela não se afastou. Gostaria de continuar correndo este lugar, para fazer o que era antes, e eu gostaria que você ficasse, não apenas como funcionário, mas como o que você quiser que seja. Eu não sei, Grant, Eva disse honestamente. Você me machucou. A confiança não é fácil para eu começar. Eu sei. E não estou pedindo que você confie em mim imediatamente. Apenas me dê a chance de ganhar de volta. Seu polegar traçou círculos na palma da mão. Um dia de cada vez. Eva olhou de Grant para a cabra para o riacho além. Este lugar que começou a se sentir em casa em tão pouco tempo. A dor de seu engano ainda estava lá, mas algo mais estava crescendo ao lado. Uma esperança cautelosa. Um dia de cada vez, ela concordou suavemente. Começando com a honestidade daqui em diante. Grant sorriu, o alívio evidente em seu rosto. Eu posso fazer isso. Ele olhou para o piquenique que havia preparado. Você gostaria de ficar? Assista ao pôr do sol. Eu trouxe o seu favorito. A torta de maçã de Hoffman. Apesar de tudo, Eva se viu sorrindo de volta. Talvez apenas por um tempo. Enquanto se sentavam junto ao riacho, compartilhando comida e conversas provisórias, a cabra ferida se estabeleceu contente. O sol pintou o céu em laranjas e rosas brilhantes, lançando um brilho dourado sobre Willow Bend à distância. O que, quer que tenha acontecido entre eles, Eva sabia uma coisa em que esse lugar valia a pena lutar. E talvez, apenas talvez, o homem complicado estivesse sentado ao lado dela. Um ritmo suave se estabeleceu sobre Willow Bend nas semanas que se seguiram. Fiel à sua palavra, Grant voltou para a casa principal e assumiu oficialmente a corrida do rancho. Eva manteve sua posição cuidando dos animais, mas todos agora sabiam que Grant Maddox estava em casa para ficar. A Sra. Hoffman não conseguiu esconder seu prazer com a mudança de planos. Já é hora, disse ela a Eva uma manhã enquanto trabalhavam juntos na cozinha. Este lugar precisa de um Maddox no comando. Sempre tem. Ele parece diferente, observou Eva, amassando a massa. Por pão. Mais estabelecidos. A governanta sorriu conscientemente. O rancho tem esse efeito nas pessoas, especialmente quando há alguém especial para compartilhá-lo. Eva sentiu suas bochechas niveladas. Sra. Hoffman, não é assim. Grant e eu somos
trabalhando as coisas. A mulher mais velha zumbiu, claramente não convencida. Bem, o que quer que você esteja trabalhando é bom para ele. E para Willow Bend? Eva não podia negar que as coisas haviam mudado. Grant passou seus dias aprendendo o negócio do rancho, mencionando os compradores de gado, estudando os livros, consultando os fazendeiros vizinhos sobre programas de rotação e criação de culturas. À noite, ele frequentemente convidava Eva para se juntar a ele para jantar ou um passeio pela propriedade. Eles foram cuidadosos um com o outro, reconstruindo confiar em uma conversa de cada vez. Grant foi aberto sobre seus planos para Willow Bend, buscando sua opinião sobre as melhorias para os cuidados dos animais. Eva compartilhou lentamente mais sobre sua vida antes do rancho. As lutas depois que seu pai morreu, a série de empregos que nunca se sentiram certos, a solidão de não ter um lar de verdade. Eu trabalhei em uma clínica veterinária em Billings por um tempo, disse ela a Grant enquanto andavam na linha da cerca uma noite. Então, como uma mão estável em um daqueles resorts chiques, o salário era bom, mas os proprietários tratavam os cavalos como adereços, não criaturas vivas. É por isso que você saiu? Grant perguntou. Eva assentiu. Isso e... Ela hesitou. Havia alguém. Um Wrangler chamado Tyler. Pensei que tínhamos algo real, mas ele estava apenas me usando para obter informações sobre as finanças do resort. Ele estava planejando roubar deles. A expressão de Grant escureceu. O que aconteceu? Eu o confrontei quando descobri. Ele negou tudo, disse que eu estava sendo paranoico. Ela chutou uma pequena pedra ao longo do caminho. No dia seguinte, o dinheiro desapareceu do resort seguro. Tyler também se foi. Os proprietários me acusaram de fazer parte dele. Sua voz ficou quieta. Ninguém acreditou em mim quando eu disse que não tinha nada a ver com isso. Grant pegou sua mão apertando-a suavemente. Eu acredito em você. A afirmação simples trouxe lágrimas inesperadas aos olhos de Eva. Obrigado por isso. Eles chegaram ao topo de uma pequena colina com vista para o rancho. O sol poente lançou longas sombras nas pastagens e as janelas da casa principal brilhavam com luz quente. Eu tenho pensado, disse Grant, sua voz cuidadosa. O rancho precisa de mais ajuda. Weber está atrás de mim para contratar um gerente adequado, alguém com experiência em executar uma grande operação. Eva sentiu uma estranha pontada de decepção. Isso faz sentido. Você não pode fazer tudo sozinho. Não, eu não posso, ele concordou. Mas eu gostaria de sua opinião sobre quem fizermos. Eles precisam entender que Willow Bend não é apenas sobre lucro. Trata-se de fazer as coisas certas. A consideração em sua voz fez Eva sorrir. Eu ficaria feliz em ajudar com isso. Grant se virou para encará-la completamente, ainda segurando a mão dela. Há algo mais, Eva. Eu pretendo perguntar. A cabine do antigo capataz a que eu estava hospedada? Eu fiz algum trabalho sobre isso. Novo telhado, tinta fresca, encanamento atualizado. Isso é legal, disse Eva, sem saber para onde estava indo com isso. Eu pensei que você poderia gostar. É maior que o seu lugar atual, tem uma cozinha adequada, uma varanda da frente, onde você pode assistir ao pôr do sol. Ele parecia quase nervoso. Você também estaria mais perto dos animais. O celeiro fica a uma curta caminhada de distância. Eva olhou para ele. Você está me oferecendo a cabine do capataz? Se você quiser, sem pressão. Eu apenas pensei... Ele passou a mão livre pelos cabelos. Eu sei o quanto você valoriza sua independência. A cabine lhe daria mais espaço, mais privacidade, mas ainda o mantém perto de tudo o que você se importa. A consideração do gesto tocou profundamente Eva. Não era grandioso ou vistoso, apenas uma simples compreensão do que importava para ela. Eu adoraria isso, Grant. Obrigado. Seu sorriso estava quente, aliviado. Podemos mover suas coisas neste fim de semana se isso funcionar para você? Eva assentiu, e eles ficaram juntos mais um momento, vendo o rancho se estabelecer na noite. Algo estava crescendo entre eles, algo que nenhum deles estava pronto para citar, mas ambos podiam parecer enraizados. A feira do condado veio no último fim de semana de agosto, trazendo consigo uma enxurrada de atividades. Willow Bend sempre participou,
mostrando animais e competindo em vários eventos, embora essa tradição tenha caído durante a barbatana de Harold Maddox todos os anos. Devemos entrar neste ano, sugeriu Grant durante o café da manhã uma manhã. À meia-noite se sairia bem na competição do show, e alguns dos bezerros também poderiam competir. A senhora Hoffman sorriu. Seu pai ficaria tão satisfeito ao ouvir isso, concede. Eva assentiu de acordo. Os animais estão em boa forma. Com um pouco de preparação extra, eles deixariam Willow Bend orgulhoso. Então está resolvido, declarou Grant. Eva, você me ajudaria a escolher em quais animais entrar? Eles passaram a manhã andando pelos pastos, avaliando o gado. Grant fez anotações enquanto Eva apontou os pontos fortes de diferentes animais. A panturrilha mais antiga de Thunder tem excelente conformação, explicou ela, apontando para um belo touro jovem. E a galinha salpicada coloca os ovos mais perfeitos. Devemos entrar naqueles na competição de produtos. Grant sorriu para seu entusiasmo. Você sabe, meu pai costumava me deixar escolher um animal para entrar todos os anos quando eu era menino. Era o destaque do meu verão. Você nunca fala muito sobre os bons tempos com seu pai, observou Eva gentilmente. A expressão de Grant suavizou com memória. Houve bons momentos. Antes de minha mãe morrer, este lugar estava feliz. Papai me levava pescando, me ensinava a andar. Depois que ela se foi, algo mudou nele. O rancho se tornou uma obsessão, e não uma alegria. E, para você? Para mim tornou. Se um lembrete do que havíamos perdido. Eu não conseguia entender por que ele se enterrou no trabalho aqui em vez de... Grant parou. Em vez de estar lá para você, Eva terminou em silêncio. Grant assentiu. Saí para a faculdade e nunca mais voltei. Construí meu próprio negócio, fiz minha própria fortuna. Provou que não precisava de seu legado. Ele riu sem humor. E agora aqui estou, lutando para preservar exatamente o que ele queria o tempo todo. Eva tocou seu braço gentilmente. Não é exatamente. Você está fazendo o seu próprio, concede, encontrando um equilíbrio que ele nunca poderia. A gratidão em seus olhos fez o coração de Eva pular. Eles ficaram perto, o sol da manhã quente em seus rostos, cercado pelos sons tranquilos do rancho. Por um momento, Eva pensou que Grant pode beijá-la. Em vez disso, ele apertou a mão dela. Devemos voltar, disse ele suavemente. Muito o que fazer antes da feira. Os preparativos para a feira do condado consumiram nas próximas 2 semanas. Os animais foram preparados, os produtos foram selecionados e os antigos banners de Willow Bend foram puxados de armazenamento e, lavados, Eva mudou-se para a cabine do capataz encantada com sua nova casa. Grant pensou em tudo. Novas cortinas para as janelas, uma estante de livros cheia de volumes sobre cuidados com animais, até um balanço da varanda onde ela podia sentar à noite. Foi o primeiro lugar que se sentiu verdadeiramente dela desde a morte de seu pai. Na manhã da feira, o rancho estava cheio de atividades. Os reboques estavam carregados de animais, as exibições foram cuidadosamente embaladas e todos vestidos com o seu melhor. Vou dirigir o caminhão principal com o gado, disse Grant a Eva quando eles terminaram de carregar. Você gostaria de andar comigo? A senhora Hoffman pode seguir com as entradas de produtos. Eva assentiu, de repente sentindo-se nervoso. Essa seria a primeira aparição pública de Willow Bend desde que Grant assumiu o controle, e sua primeira vez representando o rancho na comunidade. Eu pareço bem? Ela perguntou à senhora Hoffman, antes de subir no caminhão. Ela usava seus jeans mais bonitos e uma camisa azul nítida, o cabelo puxado para trás em uma trança arrumada. A governanta deu um tapinha na bochecha carinhosamente. Você parece perfeita, querida. Apenas perfeito. O passeio para o recinto de feiras estava cheio de concessão apontando pontos de referência de sua infância. A antiga poça de natação, onde ele aprendeu a mergulhar, o suporte da beira da estrada, onde eles costumavam vender o mel de Willow Bend, a curva onde ele bateu sua bicicleta tentando correr um amigo. Eva adorou esses vislumbres de seu passado, o garoto que ele esteve antes que a perda e a distância o haviam endurecido. O homem ao lado dela agora parecia mais forte e mais gentil,
que o que ela conheceu, mais fundamentado, mais em paz. Os feiras estavam lotados quando chegaram, banners coloridos batendo na brisa. Grant apoiou habilmente o trailer em seu espaço designado, e eles começaram a trabalhar descarregando os animais e a criação da tela Willow Band. Durante a manhã, as pessoas pararam para receber Grant de volta e conhecer Eva. Alguns expressaram surpresa ao ver um Maddox na feira novamente. Outros compartilharam memórias de Harold e os antigos dias de glória do rancho. Seu pai ficaria orgulhoso, disse um fazendeiro mais velho a Grant, batendo-o no ombro. É bom ver o Willow Band voltando à vida. Grant sorriu educadamente, mas Eva notou a tensão em sua mandíbula. Mais tarde, quando eles tiveram um momento sozinho, enquanto preparavam meia-noite para a exibição, ela abordou o assunto com cuidado. Isso te incomoda? Quando as pessoas falam sobre seu pai dessa maneira, Grant escovou o casaco da égua em golpes longos e suaves. Um pouco. Eles não o conheciam como eu. Não sei como as coisas eram complicadas entre nós. Ele suspirou. Mas eu entendo por que eles dizem isso. Ele foi um jogo aqui por décadas, o grande Harold Maddox, sal da terra. E o filho dele? Que você quer que as pessoas digam sobre você? As mãos de Grant pararam. Eu nunca pensei nisso dessa maneira. Ele considerou por um momento. Acho que gostaria que eles dissessem que eu respeitava o passado, mas não estava preso por isso. Que fiz algo melhor do que a que herdei. Os olhos dele encontraram os dela, que eu sabia o que realmente importava. A intensidade de seu olhar fez de breath de Eva. Antes que ela pudesse responder, um anúncio estalou sobre os alto-falantes. A exibição de cavalos começa em 15 minutos. Os participantes, por favor, prossiga para a arena principal. Grant ajudou Eva a terminar a preparar meia-noite. Depois, assistiu com orgulho enquanto liderava a bela égua negra para a arena. À meia-noite, teve um desempenho perfeito, respondendo. A orientação suave de Eva, com uma graça que atraiu comentários admiradores da multidão. Quando os juízes concederam-lhes o segundo lugar, Grant Whoop of Delight pôde ser ouvido no terreno. Ele conheceu Eva no portão, levantando-a em um abraço exuberante que deixou os dois sem fôlego e rindo. Você foi incrível, disse ele, colocando-a no chão, mas mantendo as mãos na cintura dela. Vocês dois. Eva sorriu para ele, pego, na alegria do momento. Fazemos uma boa equipe, não é? Todos nós no Willow Band, o melhor, Grant concordou suavemente. O resto do dia passou em um borrão de competições, fitas azuis por seus produtos e conversas com os vizinhos. No final da tarde, Eva estava cansada, mas feliz, orgulhosa de quão bem Willow Band havia se mostrado à comunidade. Grant a encontrou pelo estande da limonada, oferecendo-lhe uma bebida gelada. Quase feito para o dia. Apenas mais uma entrega. Para assinar e depois podemos voltar. O fornecedor está trazendo alguns papéis para eu revisar. Eva levou a limonada com gratidão. Vou ajudar a Sra. Hoffman a embalar a tela enquanto você lida com isso. Perfeito, disse Grant. E Eva, eu estava pensando, talvez pudéssemos comemorar hoje à noite, apenas nós dois. Há um bom restaurante na cidade que meu pai costumava falar. O convite inesperado fez Eva sorrir. Eu gostaria disso. A expressão de Grant suavizou. Bom, é um encontro então. Ele foi em direção à área do gado para encontrar o fornecedor, deixando Eva com uma vibração quente no peito. Uma data. O primeiro encontro oficial após semanas de cuidadosa amizade. O pensamento a deixou nervosa e animada. Ela ainda estava sorrindo, enquanto ajudava a Sra. Hoffman a organizar suas fitas para transporte. A mulher mais velha deu a ela um olhar conhecedor, mas não disse nada, apenas cantarolando alegremente consigo mesma. Quando a maior parte da embalagem foi feita, Eva percebeu que Grant ainda não havia retornado. Vou verificar ele, disse ela à Sra. Hoffman. A papelada do fornecedor não deveria ter demorado tanto. Ela foi para a área do gado, onde encontrou um homem em um uniforme de entrega parecido confuso. Com licença, disse Eva. Estou procurando Grant Maddox. Você deveria conhecê-lo aqui. O homem assentiu. Sim, senhora, recebi alguns formulários de pedidos de alimentação para ele assinar. Você é de Willow Band?
Eu sou, confirmou Eva. Eu posso levar os papéis para ele. Aprecie, disse o homem entregando-lhe uma pasta. Só preciso da assinatura dele na folha superior. Estive esperando um tempo e eu tenho outras entregas. Não, tem problema. Eva garantiu a ele pegando a pasta. Vou ver que ele entende. Ela abriu a pasta enquanto caminhava, pensando para localizar a linha de assinatura antes de encontrar Grant. O papel timbrado no topo da página chamou sua atenção. Willow Bend Ranch. Grant Maddox, proprietário. Eva parou em seus trilhos, seus olhos fixos no nome. Embora ela tenha conhecido por semanas que realmente concedia, vendo-o lá em preto e branco, seu nome, seu título, recuperaram o choque inicial de seu engano. Por um momento, toda a mágoa e traição que ela achava que havia se mudado voltou correndo. Ela ainda estava olhando para o jornal quando ouviu passos se aproximando. Olhando para cima, ela viu Grant caminhando em sua direção, um buquê de flores silvestres na mão dele. Ele obviamente os comprou de um dos vendedores da feira. Um arranjo colorido e casual que era tão perfeitamente atencioso que fez seu coração doer. Seu sorriso desapareceu quando ele viu a expressão dela e a pasta em suas mãos. Eva, o que há de errado? Ela levantou os papéis, tentando resolver suas emoções confusas. O entregador me pediu para encontrá-lo. Precisava da sua assinatura. Grant olhou dos papéis para o rosto de Eva, entendendo o amanhecer em seus olhos. Eva, eu sei o que você está pensando, mas... Você? Ela interrompeu suavemente. Porque não tenho certeza se me conheço. Ela fechou a pasta lentamente. Quando eu acho que já passava, da maneira que começamos a mentira, algo me lembra. E eu... Grant se aproximou, seus olhos seriamente. Eu ia dizer a você naquele dia, ele disse calmamente. No riacho, quando estávamos a cavalo. Eu tentei várias vezes, mas quanto mais continuava, mais difícil ficava. Ele apontou impotente com as flores. Eu tinha medo de que você parasse, de olhar para mim do jeito que você faz agora. Do jeito que você não está olhando para mim agora. A dor em sua voz alcançou a confusão de Eva. Ele estava certo. Ela estava se afastando, retirando-se atrás das paredes que ela havia construído muito antes de conhecê-lo. Paredes que a mantiveram segura, mas também sozinhas. Eu preciso de um pouco de ar, disse ela entregando-lhe a pasta. O fornecedor precisa da sua assinatura. Sem esperar por sua resposta, Eva se virou e caminhou rapidamente em direção à saída da área do gado. Seus pensamentos eram uma confusão de passado e presente, a traição de Tyler, a morte de seu pai, a constante sensação de que a felicidade era algo que aconteceu com outras pessoas, não a Eva Lorne. Atrás dela, ela ouviu Grant chamar seu nome, mas continuou andando. Ela precisava de espaço, precisava pensar. Eva se viu em um canto tranquilo do recinto de feiras, perto do zoológico infantil. A simples alegria dos rostos jovens, enquanto acariciavam animais gentis, trouxeram um sorriso melancólico aos seus lábios. Era isso que ela sempre amava, conectando criaturas com as pessoas que precisavam delas, criando momentos de pura felicidade. Um pequeno som chamou sua atenção. O balanço de uma cabra. Não é apenas qualquer cabra, ela percebeu, quando se virou. Era a cabra deles, a que ela cuidou de volta à saúde. A única concessão trouxe ao riacho como uma oferta de paz. O pequeno animal estava em uma caneta com outro pequeno gado, uma etiqueta especial em sua gola. Eva se aproximou curiosamente, ajoelhando-se para ler a tag. Em sua própria caligrafia, foram as palavras que ela havia escrito semanas atrás. Dê uma chance às pessoas, mesmo que elas tenham cometido erros. Os olhos de Eva cheios de lágrimas. Lembrou-se de escrever aquela tag depois que a cabra a retirou repetidamente durante um tratamento. Depois, se estabeleceu de confiança em seu colo. Ela quis dizer isso como um lembrete para si mesma sobre os animais, que o medo deles não significava rejeição, que a paciência sempre foi recompensada. Ela não havia percebido que Grant o mantinha. Enquanto ela se ajoelhava lá, uma mão, gentilmente acariciando a cabeça da cabra, Eva sentiu em vez de ver a abordagem Grant. Ele ficou em silêncio ao lado dela, esperando. Você manteve a etiqueta,
disse ela finalmente, sem olhar para cima. Parecia um bom conselho, respondeu Grant suavemente. Ele se ajoelhou ao lado dela. Coloque as flores silvestres no chão entre elas. Eva, eu sei que a confiança não é fácil para você. Isso também não. Eva finalmente olhou para ele, vendo a vulnerabilidade em seus olhos. Quando te conheci, quando você não tinha ideia de quem eu era, foi a primeira vez em anos que senti que alguém estava vendo a verdadeira concessão. Não a fortuna Maddox, não o sucesso dos negócios, só eu. Ele tocou a etiqueta no colarinho da cabra suavemente. Eu tinha medo de perder isso. Fiz a escolha errada, mantendo a verdade de você, e sinto muito. A sinceridade em sua voz rompeu as defesas de Eva. Estou com medo, Grant, ela admitiu. Não apenas de ser magoado de novo. Estou com medo de quanto me importo com você, com Willow Bend, sobre o futuro que poderíamos ter. É mais do que eu jamais pensei que teria, e isso torna aterrorizante perder. Grant pegou a mão dela, seu toque gentil. Não posso prometer que nunca nos machucaremos, Eva. Mas posso prometer que nunca mais mentirei para você. E nunca vou parar de tentar ser digno de sua confiança. Sua voz caiu para um sussurro. Do seu coração. Se você estiver disposto a compartilhá-lo. Eva olhou de Grant para a cabra, para as flores silvestres entre elas. Ela pensou em todas as pequenas bondades que ele havia mostrado. A reforma da cabine, o respeito pelo trabalho dela, a maneira como ele ouviu quando ela falou. O homem antes dela não era perfeito, mas ele era honesto, tentando, crescendo. Lentamente, Eva pegou as flores silvestres. Eu acredito em você, ela disse simplesmente. Alívio e alegria inundaram o rosto de Grant. Ele a ajudou a se levantar, nem soltando a mão do outro. Isso significa que você ainda jantear comigo esta noite? Ele perguntou esperançosamente. Eva sorriu, o peso levantando seu coração. Sim, mas não em um restaurante chique. Não? Onde então? O riacho. Ela decidiu. Nosso lugar, apenas nós sob as estrelas. O sorriso de Grant combinou com o seu. Perfeito. Juntos, eles voltaram para a exibição de Willow Bend, a pequena cabra observando os olhos brilhantes e sabendo. As estrelas brilharam como diamantes acima de Willow Bend Ranch, enquanto Eva e Grant sentaram-se ao lado do riacho naquela noite. Eles trouxeram um piquenique simples, os que a Sra. Hoffman havia embalado, uma torta restante da feira e uma garrafa de cidra. A conversa fluiu facilmente entre eles, enquanto eles falavam sobre os sucessos do dia e seus planos para o rancho. 4 fitas para o nosso primeiro ano de volta, disse Grant com orgulho. Nada mal. Eva sorriu, observando o luar jogar na água. O próximo ano será ainda melhor. Os novos bezerros estão mostrando promessa, e se começarmos a trabalhar com os cavalos com mais regularidade. Sempre pensando no futuro, observou Grant, sua voz quente de carinho. Você realmente ama aqui, não é? Eu faço, Eva admitiu. Mais do que em qualquer lugar que eu já estive. Ela se virou para olhar, para ele reunindo sua coragem. Mas não é apenas o lugar, também são as pessoas. Grant pegou a mão dela, seus dedos entrelaçando com a dela. Sinto-me da mesma maneira. Quando voltei, estava apenas passando pelos movimentos, tentando descobrir o que fazer com o legado de meu pai. Agora, ele olhou para a paisagem iluminada pela lua. Agora parece em casa novamente. Eles ficaram em um silêncio confortável por um tempo, ouvindo a música de cricket e o gentil burble do riacho. Eva se viu encostada no ombro de Grant, seu braço enrolado em torno dela. Eu nunca esperava isso, disse ela suavemente. Depois que meu pai morreu, parei de acreditar que poderia ter uma casa de verdade novamente. Acabei de me mudar de emprego em emprego, nunca colocando raízes. E agora? Grant perguntou, sua respiração quente contra seus cabelos. Eva olhou para ele, seu coração cheio. Agora estou começando a esperar que talvez algumas raízes valam o risco. A ternura nos olhos de Grant fez sua respiração recuperar. Lentamente, dando a ela todas as chances de se afastar, ele abaixou os lábios para os dela. O beijo foi gentil, uma pergunta mais do que uma demanda.
Quando eles se separaram, Eva tocou seu rosto maravilhosamente. Eu era só medo de me deixar sentir isso, ela sussurrou. Eu também, admitiu Grant, mas você me deixa corajoso, Eva Lorne. Sob o vasto céu de Montana, eles selaram seu novo começo com outro beijo, mas desta vez uma promessa de tudo, o que poderia ser. Quando o verão desapareceu no outono, Willow Bend floresceu sob seus cuidados combinados. Grant implementou práticas comerciais modernas, respeitando as tradições do rancho. Eva expandiu o programa animal, até iniciando uma pequena iniciativa de pilotagem terapêutica para crianças da cidade vizinha. Eles entraram em uma rotina confortável, breakfast juntos na casa principal, dias gastos em suas respectivas tarefas, noites compartilhadas na varanda da cabine de Eva ou no estudo de Grant, planejando o futuro. A senhora Hoffman observou seu relacionamento florescente com satisfação em Disfarna, muitas vezes encontrando desculpas para deixá-las em paz juntas. Uma manhã nítida de outubro, Grant encontrou Eva no celeiro, cuidando de um novo potro que nasceu à noite. Lá está você, disse ele, sorrindo ao ver ela verificando cuidadosamente o bebê de pernas trêmulas. A senhora Hoffman disse que você estava aqui desde o amanhecer. Eva assentiu, sem olhar para o exame dela. Ela é uma beleza, não é? Confirmação perfeita, pernas fortes. Ela vai ser campeã algum dia. Grant se ajoelhou ao lado dela, observando suas mãos qualificadas se movendo sobre o potro. Você é incrível, sabe disso? A maneira como você se importa, da maneira que você apenas sabe o que eles precisam. Eva olhou para cima, corando levemente com a admiração em sua voz. Não é nada de especial, apenas experiência. É especial, insistiu Grant. Você é especial, Eva. Para os animais, para o Willow Bend. Ele pegou a mão dela, apesar do feno e da sujeira. Para mim. A sinceridade em sua voz fez seu coração inchar. Nos últimos meses, Grant se provou de 1000 pequenas maneiras, mantendo sua palavra, compartilhando seus pensamentos, construindo confiança entre eles, um passo cuidadoso. Você não é tão ruim, Maddox, ela provocou gentilmente, apertando a mão dele. Para um garoto da cidade, Grant riu, puxando-a para os braços dele. Falando em meninos da cidade, preciso ir a Chicago na próxima semana. Reuniões de negócios sobre a operação expandida de gado. Eva sentiu uma pequena pontada com o pensamento de ele sair, mesmo por alguns dias. Quanto tempo você vai embora? 4 dias, disse ele. A menos que o quê? Grant parecia de repente nervoso, o que era incomum para ele. A menos que você queira vir comigo. Veja a cidade, conheça alguns dos meus parceiros de negócios. Eu poderia lhe mostrar, levá-lo para jantar em algum lugar legal. Eva hesitou. Ela nunca esteve em Chicago. Mal viajara além de Montana e Wyoming. A ideia foi emocionante e intimidadora. E os animais, ela protegeu. O sobrinho da senhora Hoffman, Ryan, poderia preencher. Ele está ajudando nos fins de semana, conhece a rotina. Grant observou seu rosto com cuidado. Mas se você preferir não, eu entendo. A cidade não é para todos. Eva pensou sobre isso. Ela estava tão confortável em sua rotina em Willow Bend, portanto, contente com a vida simples que haviam construído. Mas isso não fazia parte de confiar em alguém, estar disposto a entrar no mundo deles assim como Grant havia entrado no dela. Eu adoraria ir. Ela decidiu, sorrindo para o deleite óbvio dele. Mais um aviso justo. Eu não tenho roupas da cidade sofisticadas. Grant beijou sua testa. Você será perfeito como você é. Mas, se você quiser, poderíamos fazer algumas compras quando chegarmos lá. Eles voltaram ao seu trabalho, os planos para Chicago acrescentando uma corrente de emoção ao dia. Eva se viu ansiosa para ver a outra vida de Grant, o mundo dos negócios que ele havia construído antes de retornar a Willow Bend. O que ela não sabia era que Grant tinha planos próprios para a viagem da cidade. Os planos que envolviam uma pequena caixa de veludo atualmente escondida em sua gaveta de mesa. Chicago era um turbilhão de barulho, luzes e energia que oprimiu e o emocionou Eva.
O apartamento do centro de Grant era elegante e moderno, com janelas do chão ao teto com vista para o horizonte da cidade. Era tão diferente no calor rústico de Willow Bend que Eva teve problemas para imaginar Grant morando lá. Nunca realmente me sentiu em casa, ele admitiu quando ela comentou. Apenas um lugar para dormir entre as reuniões. Os 2 primeiros dias foram cheios de passeios pela cidade, excursões de compras onde Grant insistiu em comprar Eva algumas roupas da cidade, apesar de seus protestos, e jantares em restaurantes, mais sofisticados do que qualquer Eva jamais visitou. Grant apresentou, orgulhosamente aos parceiros de negócios que encontraram, sua mão sempre estável nas pequenas costas dela, os olhos quentes quando encontraram a dela. No 3º dia, Grant teve reuniões com investidores. Coisas chatas, disse ele a Eva. Por que você não explora a Michigan Avenue? As lojas são incríveis. Pegue meu cartão de crédito. Eva recusou o cartão, mas concordou com a exploração. Depois que Grant partiu para a reunião, ela vagou pela magnífica rua comercial, admirando as exibições, mas comprando nada. Os preços foram chocantes para sua mente prática. E além disso, que uso ela teria para roupas de grife no rancho? Ela se viu faltando Willow Bend, os espaços abertos, o ar limpo, os animais que a cumprimentavam todas as manhãs. Acima de tudo, ela perdeu a versão de Grant, que usava jeans gastos e botas de trabalho, que riram com a cabeça jogada para trás quando uma das cabras fez algo bobo. Naquela noite, vestida com um novo vestido verde profundo que Grant insistiu, com os olhos perfeitamente, Eva se juntou a ele para jantar em seu clube. O lugar era elegante, toda madeira escura e iluminação suave, com funcionários atentos que claramente conheciam e respeitavam Grant. Você ficou quieto hoje, observou Grant quando eles gostaram da refeição. Tudo bem? Eva assentiu e depois reconsiderou. Eles prometeram honestidade, afinal. É apenas estranho vê-lo aqui. Você está tão à vontade neste mundo. Eu tive anos de prática, disse Grant com um pequeno sorriso. Mas isso não significa que eu prefiro que Willow Bend. Você não perde nada disso. A emoção, as oportunidades. Grant considerou a questão seriamente. Sinto falta de certos aspectos, o desafio de fazer acordos, a satisfação de construir algo. Mas percebi que posso ter isso no Willow Bend também, apenas de uma maneira diferente. Seus olhos seguravam os dela. E há coisas no rancho que eu nunca consegui encontrar aqui. Como o quê? Eva perguntou suavemente. Paz, propósito, autenticidade. Sua voz caiu. Você. A declaração simples aqueceu Eva de dentro para fora. Eu estava preocupado, ela admitiu. Vendo tudo isso, eu me perguntava se algum dia você pode querer voltar. Se Willow Bend pode começar a se sentir muito pequeno, muito quieto. Grant alcançou o outro lado da mesa para a mão dela. Eva, quando deixei o rancho quando jovem, eu estava fugindo. Das expectativas de meu pai, de lembranças dolorosas, de um lugar que parecia um fardo. Passei anos construindo uma vida que pensei que me faria feliz. Ele gesticulou em torno da elegante sala de jantar. Tudo isso foi parte disso, mas nunca foi suficiente. E agora? Eva perguntou. Agora, quando acordo em Willow Bend, quando vejo o que estamos construindo juntos, sinto algo que nunca senti aqui. Seu polegar traçou círculos na palma da mão. Sinto que estou exatamente onde devo estar. A certeza em sua voz resolveu as dúvidas de Eva. Mais tarde, enquanto caminhavam ao longo da margem do lago, as luzes da cidade refletindo sobre a água escura, ela sentiu uma nova sensação de paz. O mundo de Grant era diferente do dela, sim, mas seu coração foi firmemente plantado em Willow Bend, com ela. O último dia em Chicago ocorreu claro e crocante. Grant teve uma reunião final pela manhã. Então, Eva aproveitou a oportunidade para encontrar um pequeno presente para a Sra. Hoffman, um obrigado por cuidar das coisas na ausência deles. Quando Grant voltou ao apartamento, ele parecia estranhamente nervoso, verificando o relógio repetidamente e trocando sua roupa 2 vezes antes de sugerir que eles passem pelo parque próximo. Está tudo bem? Eva perguntou enquanto passeavam ao longo de um caminho arborizado. As folhas de queda trituraram sob seus pés.
Você parece mal-humorado. Grant riu, correndo uma entrega pelo cabelo dele. Isso óbvio, hein? Antes que Eva pudesse responder, um som familiar chamou sua atenção. De volta à curva veio o clipe de cascos, e para sua completa surpresa, um lindo cavalo de castanha apareceu, liderado por um manipulador uniformizado. Conceder? Eva questionou confuso. O que é isso? Seu sorriso estava nervoso e animado. Eu pensei que você poderia estar perdendo o rancho, e eu sei o quanto você ama cavalos. O manipulador parou o cavalo ao lado deles. O animal era lindo bem-sucedido, com olhos inteligentes e uma estrela branca na testa. Anexado à sela, havia uma pequena cesta de vime. Você gostaria de dar um passeio? Grant perguntou. O parque tem caminhos de freio. Eu recebi todas as permissões. Eva riu de prazer. No meio de Chicago? Absolutamente. Com facilidade praticada, ela montou o cavalo, estabelecendo-se confortavelmente na sela. Grant caminhou ao lado enquanto o treinador deu um passo atrás, dando-lhes privacidade. Você também não está andando? Eva perguntou. Grant balançou a cabeça. Estou feliz apenas vendo você. Você olha em casa lá em casa, mesmo no meio da cidade. Eles seguiram o caminho do freio mais fundo no parque, longe da agitação do centro da cidade. O cavalo se moveu com uma marcha suave e uniforme que disse à EVA que era bem treinada e bem-humorada. O que há na cesta? Ela perguntou depois de um tempo, percebendo Grant olhando para ele repetidamente. Apenas um pequeno piquenique, disse ele casualmente. Pensei que poderíamos parar no lago. Quando chegaram a um local isolado com vista para a água, Grant ajudou Eva a desmontar e depois amarrou o cavalo a uma árvore próxima. Ele removeu a cesta da sela e espalhou um cobertor no chão. Isso é perfeito, disse Eva, sentando-se e olhando para a vista. Um pequeno pedaço de país da cidade. Grant sentou-se ao lado dela, abrindo a cesta para revelar um almoço simples, sanduíches, frutas e pequenas garrafas de cidra, assim como os piqueniques do lado do riacho em casa. Eu queria que hoje me sentisse familiar, explicou. Algo de Willow Band aqui em Chicago. Eles comeram e conversaram, aproveitando o dia fora de estação e a companhia um do outro. Quando terminaram, Grant ficou quieto, sua expressão ficando... Sério, Eva? Ele começou, sua voz um pouco instável. Nesses últimos meses em Willow Bend foram os mais felizes da minha vida. Voltando ao rancho, eu estava perdido, tendo se reconciliando com a memória de meu pai, descobrindo o que eu queria. E então você chegou e tudo mudou. Eva sentiu seu coração começar a correr quando Grant pegou a mão. Você me mostrou o que poderia ser Willow Bend. Não apenas pousar e ativos, mas um lar. Um lugar cheio de cuidado, propósito e amor. Ele estendeu a mão no bolso com a mão livre. Eu sei que não nos conhecemos há tanto tempo, mas sinto que estive esperando por você a vida toda. Quando Grant mudou para um joelho, os olhos de Eva cheios de lágrimas. Ele abriu uma pequena caixa de veludo para revelar um anel. Um diamante simples e elegante em platina. Bonito sem ser ostensivo. Eva Lorne, eu te amo. Eu amo sua bondade, sua força, seu coração gentil. Adoro a maneira como você canta para os cavalos quando pensa que ninguém está ouvindo. Eu amo como você fez Willow Bend ganhar vida novamente. Sua voz pegou de emoção. Você quer se casar comigo? Você vai construir uma vida comigo no rancho. Faça de nossa casa para sempre. Por um momento, Eva não conseguiu falar. As imagens passaram por sua mente. Seus anos solitários após a morte de seu pai, sua cautela com Grant a princípio, a lenta construção de confiança entre elas. Ela pensou em Willow Bend, da vida que eles poderiam criar lá juntos. Sim, ela sussurrou, sua voz se fortalecendo quando a alegria se levantou dentro dela. Sim, Grant, eu vou. Seu rosto iluminou com tanta felicidade que o coração de Eva parecia expandir em seu peito. Grant deslizou o anel em seu dedo, um ajuste perfeito. Depois a puxou nos braços dele, beijando-a com uma terna paixão que deixou os dois sem fôlego. Quando eles finalmente se separaram, Eva olhou para o ringue e depois, de volta ao rosto de Grant. É lindo,
ela disse suavemente. Mas você sabe que você não precisa me levar a Chicago para isso. Eu teria dito sim no riacho, no celeiro, ou em qualquer lugar em Willow Bend. Grant sorriu acariciando sua bochecha. Eu sei, mas eu queria mostrar que onde quer que vamos, o que fizermos, meu coração está com você agora. Cidade ou país, negócios ou rancho, o que importa é que estamos juntos. Eva inclinou a testa contra a dele, oprimida de felicidade. Leve-me para casa, Grant, ela sussurrou. De volta a Willow Bend, de volta ao nosso lugar. O rancho foi pintado nas cores do outono quando retornaram. As árvores em chamas com vermelho e dourado, os campos colhidos e prontos para o inverno. A Sra. Hoffman os encontrou na porta, seus olhos imediatamente encontrando o anel no dedo de Eva. Bem, já está na hora, disse ela, abraçando os dois com lágrimas nos olhos. Harold ficaria tão satisfeito, muito satisfeito. Pela primeira vez, a menção do pai de Grant trouxe um sorriso em vez de tensão. Eu acho que ele faria, concordou Grant, seu braço em volta da cintura de Eva. Ele sempre sabia o que era melhor para Willow Bend. Eles voltaram à vida do rancho com um novo senso de propósito. As notícias de seu noivado se espalharam rapidamente pela comunidade, trazendo muito bem-estar e parabéns. Os animais pareciam sentir a mudança também. Até Azul, o velho cão pastor, tinha mais energia em seu passo enquanto os seguia pela propriedade. Uma noite, quando a primeira neve espanou as montanhas à distância, Eva e Grant estavam na varanda da casa principal, olhando para o seu domínio. Eu estava pensando, disse Grant, seu braço quente em volta dos ombros. Após o casamento, você deve se mudar para a casa principal comigo. Eva olhou para ele, uma luz provocadora em seus olhos. Tentando tirar minha independência, Sr. Maddox? Grant riu. Nunca. Mas tive outra ideia para a cabine do capataz. E se a reformávamos em um centro de atendimento? Para animais feridos, ou para o seu programa de pilotagem terapêutica. Pode ser o seu projeto especial. A consideração da sugestão trouxe lágrimas aos olhos de Eva. Você faria isso? Eva, amor, eu faria qualquer coisa para te fazer feliz. Este rancho é tão seu agora quanto é meu. Ele se virou para encará-la completamente. Somos parceiros nisso, em tudo. Eva passou os braços em volta do pescoço dele, seu coração cheio para estourar. Parceiros, ela concordou, em Willow Bend e na vida. Enquanto selaram a promessa com um beijo, os primeiros flocos de neve começaram a cair ao seu redor, puro e branco contra o céu escuro. Atrás deles, as janelas da casa da fazenda brilhavam com luz quente, chamando as de casa. No pasto, os animais se contentavam pela noite, conteúdo e cuidados. E no celeiro, escondido com segurança em uma barraca, limpa, uma pequena cabra usava uma etiqueta que ainda dizia: dê uma chance às pessoas, mesmo que elas tenham cometido erros. Algumas chances, Eva sabia agora, valiam a pena tomar. Alguns erros levaram às maiores bênçãos, e alguns pastos, como os campos de Willow Bend, estão mais do que a terra. Eles se tornaram a base para uma história de amor. Nem Eva nem Grant esperavam encontrar, mas apreciariam todos os seus dias. O fim.